Apêndice: uma janela para o além. O museu. Se já na antiguidade, Egito, Roma, Grécia, havia coleções de obras de arte, porém é relativamente recente o museu visto como lugar destinado a acolher e conservar obras de arte e objetos de interesse histórico-científico. De fato, somente em meados de 1400 é que se deu vida e desenvolvimento ao embrião desta instituição a que chamamos museu, devido ao nascimento da arte de colecionar, brotado da consciência do valor autônomo da arte. Roma, rica em museus de grande valor, museus clássicos que vão desde os dedicados às pinturas, esculturas, até os dedicados aos manuscritos, tapetes, troféus e armas. Com o tempo, foi enriquecida de museus qualificados como originais, do folclore e dos poetas romanescos, do fonógrafo e dos instrumentos musicais, da eletricidade e do pão. Mas em Roma, entre os museus originais, o mais original é o que contém uma documentação excepcional, uma coletânea de provas da imortalidade da alma, ou seja, da existência de um dos 3 reinos do além-túmulo, o purgatório. No Longotevere Prati, nas proximidades do Castelo Santo Ângelo, numa igreja de estilo gótico dedicada ao Sagrado Coração do Sufrágio, está sediado o Museu das Almas do Purgatório. É uma pequena abertura pela qual é possível vislumbrar algo da misteriosa vida dos mortos. Esta janela, a única do mundo, foi aberta com a aprovação do Papa Bento XV pelo padre Victor Jouet, missionário francês do Sagrado Coração. Mas o que levou o padre Jouet, fervoroso apóstolo da devoção às almas do purgatório, fundaram uma associação para o sufrágio das santas almas, a recolher a modesta, mas impressionante documentação que constitui o museu? Foi um acontecimento extraordinário, sensacional, que se deu em 15 de novembro de 1897, numa capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Nesta, havia um pequeno oratório que o próprio padre mandara fazer em maio de 1893. Naquele dia, no altar da capela, se alastrou de repente um misterioso incêndio, no qual os fiéis ali presentes puderam ver entre as chamas a imagem de uma pessoa padecendo. Passado o incêndio, a silhueta daquela pessoa ficou delineada no painel de madeira que estava à esquerda do altar. Visto que todos consideraram o fato como aparição de uma alma do purgatório, a notícia do acontecido na capela de Nossa Senhora do Rosário de Longotevere espalhou-se repentinamente pela cidade como sendo um milagre. O afluxo de gente para ver a silhueta impressa e as consequentes cenas de exaltação e fervor foram tais que as autoridades eclesiásticas, por prudência, decidiram tirar o painel. Recordar-se dos defuntos. Padre Jouet, levando em conta a grande devoção às santas almas do purgatório, suscitada pela suposta ou real aparição daquela figura humana sofredora, empregou suas energias na construção de uma igreja, ponderando também o acontecimento como um meio usado pela providência para convidar os vivos a se lembrarem dos falecidos, ou seja, um misterioso pedido de orações pelas almas da igreja padecente, dirigido à igreja militante. Essa igreja, a atual, deve recordar às gerações futuras, além do misterioso acontecido de 15 de novembro de 1897, a existência de um lugar onde os falecidos, sofrendo sem mérito, esperam dos vivos a caridade dos sufrágios, orações, missas e obras de caridade, capazes de aliviar e abreviar seus sofrimentos.
Na nova igreja dedicada ao Sagrado Coração do Sufrágio, foi colocado o painel no qual se encontra impressa o que parece ser a figura humana sofredora. Para protegê-lo das intempéries, decidiu-se escondê-lo com um tríptico representando Nossa Senhora entre os anjos. Mas uma reprodução do painel é visível numa parede da sala usada como museu. Padre Joé, ardente apóstolo do sufrágio das almas do purgatório, movido pelo interesse e devoção suscitados nos fiéis pelo misterioso evento, pensou realizar o que denominou Museu Cristão do Além-Túmulo. Para concretizar sua ideia, pôs-se em busca de testemunhos e documentos que, de certa maneira, pudessem chamar a atenção aos fiéis sobre a realidade do purgatório. O resultado de suas buscas forma o mais original e, por que não, interessante museu do planeta. Valor e elenco dos cimélios. O pequeno museu não tem, obviamente, objetivos especulativos, muito menos de lucro. O autêntico fim desta original e única coletânea de objetos raros, cimélios, foi e é fazer pensar na vida pós-morte e também lembrar aos distraídos mortais que existe uma prisão, o purgatório, do qual não se sai até pagar o último centavo. Ademais, os próprios religiosos, missionários do Sagrado Coração, aos quais está confiada a guarda dos cimélios, esclarecem que a documentação do museu tem um valor apenas humano. Não podem constituir uma prova a respeito da fé, mesmo se tratando de testemunhos de fatos que têm a garantia de pessoas dignas de crédito. A fé no além baseia-se em motivos bem acima de provas deste gênero. Os cimélios expostos no museu foram recolhidos para manter viva nos fiéis a lembrança das almas dos mortos. Portanto, cumprem o papel específico de todos os elementos sensíveis e aptos a suscitar a devoção e alimentar a piedade religiosa. Os visitantes, como não devem assumir atitudes céticas a priori, também não devem condicionar a fé na outra vida ao que observam. Os documentos do museu deveriam ser objeto de investigação e de estudo para se aceitar, ou não, o seu valor. Para alguns estudiosos de parapsicologia, estes cimélios são um testemunho de transformação e exteriorização da energia somática dos vivos, e não apresentam indícios de provirem do além. Seriam os vivos, em virtude do fenômeno definidos pelos parapsicólogos como dramatização, a provocarem inconscientemente aquelas marcas atribuídas às almas do purgatório. Antes de elencar os cimélios, considero útil citar as palavras do Monsenhor Benedetti, primeiro sucessor e continuador da obra do Padre Joé. Há pessoas que, a priori, erguem os ombros e dão uma risadinha diante das manifestações sensíveis do além e negam totalmente o fato, e alguns até a possibilidade do fato. Não é justo rejeitar, sem examinar, os testemunhos de pessoas respeitáveis, dignas de fé, cuja virtude, de algumas, foi reconhecida oficialmente pela Igreja. É claro que se precisa ter cautela, avaliar e estudar, mas nem nos critérios humanos e científicos se admite o apriorismo da negação, quando um fato não se explica de outra forma senão pela intervenção do sobrenatural. Este existe e assuste-nos ou não, se existe, deve poder manifestar-se. A vida das almas padecentes é vida e, portanto, admite manifestações tais, cujo âmbito nos escapa, mas que não se pode racionalmente negar. Deus é Senhor do espírito e da matéria, Criador de um e de outro. Que maravilha, se Ele quiser, sempre em favor de suas criaturas, servir-se de uma e de outra por meios a nós desconhecidos. As negações sistemáticas
As risadinhas desdenhosas não têm sentido. Deixemos límpida a fé e não perturbemos a verdadeira ciência. A seguir, os cimélios especiais elencados. Assim as pobres